Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio da Escola Bíblica da EBD Ágape. Aqui no nosso canal do YouTube você pode encontrar vários materiais para abençoar a sua vida. E nós estamos lendo, estudando, recebendo de Deus através do livro de Ezequiel. Hoje a gente vai começar o estudo de Ezequiel capítulo 37. Então você que tem nos acompanhado, se você não tem o feito, pode estudar os vídeos anteriores. É sempre bom porque estamos recebendo do Senhor, abrindo o nosso coração e aprendendo, pela própria palavra de Deus, aquilo que Ele fala sobre si e sobre a nossa vida. Amém? Então, nós vamos iniciar esse estudo de hoje. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia que estamos aqui vivos na terra para poder fazer a diferença neste lugar. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus de eternidade. O Senhor é um Deus que não é limitado pela morte. O Senhor provou isso em Jesus Cristo vencendo a morte. A morte não consegue tocar em Deus. E o Senhor fez com que o próprio Deus, a segunda pessoa de Deus, ela viesse em homem, na forma de homem, mesmo se diminuindo na forma de homem, mas morresse na cruz e fosse ressurreto. Porque a tua palavra diz que o justo não poderia ficar com sua carne deteriorando debaixo da terra. E o Senhor fez com que isso acontecesse, se mostrasse para nós através da ressurreição de Jesus Cristo em carne. E obrigado porque o Senhor também nos ensina que assim como Jesus foi ressurreto, nós seremos ressurretos. E é uma promessa do Senhor, e o Senhor é um Deus que cumpre promessas. Eu agradeço a Ti, Deus, porque o Senhor é verdadeiramente uma rocha em que podemos colocar os nossos pés e nos firmar. O Senhor é confiável, o Senhor é fiel. Muito obrigado. Leva-nos, Pai, em nome de Jesus, ao entendimento do que o Senhor quer. Fala conosco, Espírito Santo. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor pode falar com o nosso coração. Que os nossos corações estejam abertos, que a nossa mente esteja aberta, para poder ouvir o que o Senhor quer, para poder ouvir a pessoa do Criador. Muito obrigado mais uma vez por cada ouvinte, por cada um de nós que faz a Escola Bíblica, por cada pessoa que faz parte desse projeto, que nós possamos propagar aquilo que o Senhor quer, que nós possamos ser instrumentos para propagar sua verdade para as pessoas com a nossa vida, também com as nossas palavras. Que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas, mas antes de tudo te pedimos que ela seja uma mensagem que venha do Senhor, uma mensagem abençoada. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros. Eu confesso, Pai, em nome de Jesus, que tenho errado. E eu sei que eu posso chegar ao trono da graça e dizer, Senhor, eu tenho errado e não quero errar. Há um arrependimento, há uma vontade no meu coração em ser da maneira que o Senhor me fez para ser, da maneira que o Senhor me projetou para ser. Ser um homem santo, um homem pleno, um homem alegre, um homem cheio da presença de Deus. E eu sei que o Senhor não se alegra com o pecado, o Senhor não se alegra com coisas erradas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, diante do trono da graça, eu te peço perdão. E que seja um momento que possamos também estar lembrando que o Senhor nos dá tempo de arrependimento. Que a gente possa aproveitar para se arrepender, para nos arrependermos e poder receber socorro em tempo oportuno e receber a graça, o poder de Deus, a presença do Espírito Santo para viver em santidade e em plenitude aqui na terra. Obrigado porque a nova aliança não fala de um Deus que nos acusa, mas a nova aliança fala de um Deus que escreve a sua lei em nosso coração, que nos dá poder e vida para viver em santidade, para viver uma vida extraordinária. Obrigado por nos oferecer o extraordinário, Senhor. Não nos forçar o extraordinário, porque é uma questão de escolha. E eu digo sim a possibilidade, a oferta que o Senhor me deu de poder ser redimido pela cruz de Jesus Cristo, de poder ter uma vida transformada e limpa pela palavra de Deus, de poder conhecer a santidade do Senhor e dizer, eu quero viver como o Senhor, meu Pai. Eu quero ser como o Senhor, meu Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus, que isso seja para cada um de nós que está ouvindo e que de maneira consciente, de maneira livre, possa dizer sim para Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Vamos ler então agora Ezequiel, capítulo 37. Vamos lá. A mão do Senhor
estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: Nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: Assim diz o soberano, o Senhor: Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, palavra do soberano Senhor. Vamos fazer essa leitura até o verso 14, né? De Ezequiel 37, e já é uma leitura muito poderosa, porque nós vemos que desde o Antigo Testamento, Deus fala sobre vitória sobre a morte. Eu sei que é uma linguagem figurada, o povo de Israel, nesse momento, está no exílio, ele não está na sua própria terra, e Deus diz: O que é que você vê, filho do homem? E ele vê ossos ressecados, bastante secos, né? Ossos que estão representando morte, e Deus dá um comando, né, àquele homem. Mas a primeira coisa que é importante a gente perceber é a gente ter a consciência de como nós estamos. Deus primeiro pergunta ao profeta: o que é que você enxerga? E essa pergunta vem para nós: o que é que você enxerga sobre a sua vida e o que é que você enxerga sobre a humanidade? Quando olhamos para o caráter humano, nós vemos vida, nós vemos plenitude, ou nós vemos ossos secos? Eu tenho amigos, tenho colegas, e quando a gente conversa, eles fazem assim: só tem um jeito de mudar o país, ou só tem um jeito de mudar a humanidade, talvez, que é começar tudo de novo. A gente entende esse tipo de frase. Para as pessoas que são mais vividas, para as pessoas que passaram por muitos relacionamentos humanos, ou se relacionaram com muitas pessoas, fica claro de que nós temos, sim, como humanidade, algo a ser tratado. Algo que parece até natural, algo que está relacionado à natureza humana e que aconteceu, né, na queda no homem no Éden. Que é essa questão de, poxa, por que as pessoas elas são tão individualistas? Por que as pessoas não? Por que nós? Vamos colocar a nossa pessoa no bolo, né? Porque é importante. Porque aqui está falando o que é que você vê, filho do homem. Você tem consciência do que você vê? Então, o que é que tem dentro de nós, né? A questão do individualismo, de querer, às vezes, primeiro para nós do que para os outros, mesmo sendo injusto nesse processo. A questão, muitas vezes, da mentira. E eu estou falando de mim, tá? Quando eu falo para ninguém ficar chateado, eu estou falando do que eu vejo na natureza humana de mim e do que eu me relaciono. A gente vê a questão de querer um ganho injusto, muitas vezes. Cobra tanto a justiça em quem está fora.
Mas a gente consegue fazer concessões quando a justiça é pra gente, né? Ah, não tem problema, qual o problema de fazer isso daqui? Mas quando outra pessoa faz e é acusada e muitas vezes aparece num canal de mídia, a gente acha um absurdo. Na verdade, a gente acha um absurdo. Isso é estranho porque não foi a gente muitas vezes. Com a gente nós gostaríamos de ter certa paciência das pessoas ou compaixão das pessoas, né? Não diminuindo o que é pecado, não é isso. Mas a primeira coisa que o Senhor faz aqui com o profeta é o que é que você vê? Então, que Deus possa trazer em nós esse tempo de que a gente possa olhar para a humanidade e olhar para a nossa vida e ser honestos. E falar o que eu vejo, talvez não em toda a sua vida, mas nessa área aqui, Deus. O que eu vejo na área da minha família, a forma como eu trato a minha esposa, a forma como eu trato os meus filhos, de repente eu sou muito violento, Deus. Eu tenho ira, muito rapidamente eu fico irado. Eu não controlo a minha agressividade quando eu vejo algum tipo de cenário. Talvez eu precise de cura na minha língua, Deus, para eu não falar palavras que sejam palavras torpes, palavras que não adorem ao Senhor, palavras que não façam bem às pessoas, né? Talvez eu seja malicioso. Enfim, nós temos algo que Deus deu para cada ser humano chamado consciência, né? Independente das pessoas seguirem ou não a Jesus Cristo, há algo chamado consciência e a gente consegue, pela vida, ver se o que estamos fazendo faz bem ou faz mal às pessoas. A gente sabe disso. A gente sabe aquilo que muitas vezes estamos gostando de fazer, mas gostando por escárnio, gostando porque faz mal e não porque faz bem. São ossos secos, são ossos ressequidos. Mas Deus, na Bíblia, praticamente em toda a palavra de Deus, eu diria, ele não é um Deus que está ali apenas para apontar. Deus não é um Deus que precisa apontar alguma coisa, ele criou os céus e a terra. Ele é Pai para poder mostrar para a gente, trazer a gente a reflexão de dizer, primeiro veja o seu real estado. E depois de ver o seu real estado, Deus faz uma pergunta para o profeta. Uma pergunta muito interessante. Deus fala, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você hoje. Ele pode estar fazendo essa pergunta. Quando você olha para a impureza da sua própria vida, ou para a impureza na minha vida, para aquilo que a gente tem feito de errado e para aquilo que a humanidade, não agora olhando só para a gente, mas nos vendo como uma unidade, a humanidade, né? Quando a gente vê isso, Deus faz uma pergunta: é possível que Breno possa tornar a viver? É possível que você, querido ouvinte, possa tornar a viver, possa ter vida nessa área? É possível que a humanidade toda possa ter vida? Olha como Deus, ele mostra o estado, mas no fundo, ele quer que nós tenhamos vida plena. E a resposta do profeta é a resposta seguinte: ó soberano Senhor, só tu o sabes. O profeta, ele dá uma resposta que nos remete a Gênesis, um Deus que vê um mundo caótico, sem forma, a terra sem forma e vazia, mas que envia o Espírito, o vento, e o Espírito Santo pairando sobre as águas. Essa palavra pairar lá em Gênesis é uma palavra que ela pode ser traduzida como chocar, e o Espírito Santo está ali chocando, trazendo vida para aquele ambiente que era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo. Deus é um especialista em trazer vida em meio a uma situação de destruição. Ele pode fazer isso. E a resposta que o profeta diz: ó soberano Senhor, só tu sabes se é possível trazer vida. E Deus não responde, eu sei. Deus responde com ação. Deus responde, então profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês. E assim como na criação, que quando Deus cria o homem, ele sopra o espírito, sopra a vida de Deus nas narinas do homem. Deus é capaz de pegar pessoas que estão destruídas, de pegar pessoas que erraram como eu, e Deus dizer: o erro não é o final da sua vida. Há uma escolha. Se você quiser, eu sou capaz de redimir você. Eu sou capaz de restaurar você. Eu não sou um Deus que quando você erra eu te acuso e acabou, não é isso. Eu sou um Deus que sou pai a ponto de tocar na ferida e dizer: isso que você está fazendo é errado, meu filho. Isso que você está fazendo é errado, querido. Eu não vou negociar o que é certo e o que é errado, isso está errado. Mas eu não estou aqui para dizer que está errado, para apontar e falar: agora você vai viver uma vida péssima, não.
Eu sou um Deus que digo, se você reconhecer, se você olhar para a sua vida e sentir que tem algo de errado e você reconhecer que está errado, eu enviarei o Espírito. Eu enviarei o Espírito. Esse Espírito Santo virá e ele vai trazer vida para você. Eu vou fazer nascer vida onde não tem vida. Eu vou fazer nascer carne novamente onde não tem carne. Eu vou fazer tendões, eu vou te dar força para que você viva. E mesmo que você esteja bastante ressequido, eu irei te levantar. Claro que nós estamos trazendo aqui a palavra para nós, porque a palavra de Deus é poderosa para isso. E naquele momento nós temos ali a nação de Israel totalmente destruída, não estando na sua terra, e Deus é capaz de dizer, olha, eu vou trazer vocês de novo, eu vou levantar vocês de novo. Em Ezequiel 37:8, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito. Observe, não havia vida de Deus neles. E aí Deus fala, profetiza, profeta, profetiza, Ezequiel. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito. Deus não diz ó Espíritos, Deus diz ó Espírito, ele está dando ordem a um Espírito. Eu creio que é o Espírito Santo que nos dá vida desde lá do Gênesis, que nos dá vida depois da ressurreição de Cristo Jesus. E diz, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Observe que a chave da vida está vindo de duas formas. Primeiro, Deus ordena ao profeta que ele profetize, que ele libere a palavra de Deus. E nós, aqueles que cremos em Deus, nós precisamos fazer isso. A Bíblia diz que a gente tem que pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Jesus nos ensinou que a palavra de Deus é semente. Nós podemos lançar a semente na terra, que são os corações das pessoas. Nós podemos falar de Deus para as pessoas. Nós podemos lançar a semente. A gente pode semear esse planeta com coisas boas e não há nada melhor do que a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que é a semente que traz vida. Só que ainda assim, ainda que nós sejamos semeadores da palavra de Deus, é em conjunto, em parceria que nós trabalhamos. Porque Deus traz a água, traz o vento, traz o Espírito que faz essa semente germinar, que faz essa semente verdadeiramente criar vida. O papel é nosso de propagar. Nós temos o privilégio de sermos cooperadores da obra de restauração de Deus aqui na Terra, da obra de trazer as pessoas de novo à plenitude. Somos cooperadores e Deus não nos tirou esse papel. Aleluias, glórias a Deus por isso. E o Espírito vem e sopra nos mortos e os mortos vivem. Verso 10, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Eu acho interessante porque Deus, ele depois que levanta e dá vida, o que nasce é um exército. E nós sabemos o que um exército faz, um exército batalha. Um exército tem um propósito. Deus não levantou somente um povo, Deus levanta um exército. Pessoas que precisam batalhar a batalha de Deus. E que batalha é essa de Deus? É a batalha de fazer com que mais pessoas possam ter plenitude de vida. E aprendendo com Deus, é isso que muitas pessoas não entendem, porque quando a gente fala de exército, a gente se remete a exércitos humanos. Quando a gente pensa em governadores, a gente pensa em governadores humanos, a gente não pensa no governo de Deus. Observe que Deus, ele nos dá a oferta de fazer parte do povo dele. Ele não nos força a ser povo dele. O exército de Deus vai lutar primeiro para não macular o seu próprio coração, para poder ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo, para poder ser lavado, ler a palavra de Deus, aprender mais quem é Deus, ficando forte de dentro, se alimentando. A Páscoa, na verdade, é um ensinamento de que nós temos que comer pães asmos, tirar o fermento antigo, tirar o pecado, tirar as falsas doutrinas, tirar aquilo que antigamente a gente fazia que faz mal. Então há um chamado de Deus para retirar o que há de ruim dentro de nós, e não fora. Observe que Israel, inclusive, estava exilado porque eles tinham ações erradas dentro do povo de Israel e não ações erradas somente com quem estava fora. E o exército, ele também tem a questão do ir para fora. Só que quando a gente vai para fora, a gente vai com o exemplo do líder do exército. E quem é o líder do exército de Deus? É Jesus Cristo. E em nenhum momento Jesus Cristo forçou alguém a recebê-lo. Jesus oferecia, Jesus enviou os seus discípulos para dizer assim, olha, eu quero ir aí cear na sua casa, eu quero ir até a sua cidade. E aí eu me recordo que o povo de Samaria falou de jeito nenhum. Jesus não vai entrar aqui, vocês não vão entrar.
E aí alguns apóstolos, né, chegaram para Jesus, mas eles falam: Senhor, o Senhor quer que a gente peça que caia fogo do céu e destrua essa terra? Porque eles não aceitaram o Senhor. Jesus olha para eles e diz: que espírito procede de vocês? Ou seja, vocês realmente acham que o que eu quero é que quem não me receber, receba fogo do céu agora e receba destruição? Não, queridos, não. Jesus nos deu a missão como exército de cuidar das pessoas e propagar, sim, as boas novas, a novidade de que ele veio para restaurar pessoas e de que essa vida é disponível. Mas Deus não nos deu a ideia de que se as pessoas não nos aceitarem, se as pessoas até fazerem chacota de nós, quem vai fazer, Deus traz julgamento ali. Porque se lembra, Deus não se agrada da morte do ímpio. A gente precisa, num exército, saber quais são as ordens do comandante. E o nosso comandante é santo, puro, agradável, maravilhoso. O nosso comandante criou todas as pessoas. Ele criou a humanidade. O nosso comandante, ele é um comandante interessado em salvação e não interessado em destruição. Mas ele é um comandante que ele é o mais lindo de todos, porque ele não força. Ele fez o ser humano livre para escolher. Livre. Eu estou aqui para que vocês possam conhecer mais a Deus e que, se o seu coração dizer, eu quero Jesus, as mãos do Senhor e o coração de Deus estão abertos para você. Ele diz assim no 11, Filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. A nação diz, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Queridos amigos, queridos ouvintes, Deus, ele venceu a morte. Há uma esperança. Há uma esperança. Isso não quer dizer que nós não temos que fazer esforços de outra forma, não é isso. Não é isso. Mas eu glorifico a Deus, porque ele diz no verso 12, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do soberano Senhor. Todos nós, talvez a maioria de nós, não sei, sabe que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, foi ressuscitado e nos deu essa bênção de receber o Espírito Santo e receber vida. Essa é a promessa de Deus, de um Deus que nós podemos colocar os pés como uma rocha e dizer, ele é fiel, ele cumpre. Para você, meu querido irmão, minha querida irmã, para você, querido ouvinte, eu quero dizer que Deus ele não resolveu somente curar o cego quando curou com Jesus. Ele não somente curou o leproso. Deus nos curou da morte. Deus nos curou da morte. Não nos esqueçamos disso. A morte não é o final da trajetória daqueles que querem fazer parte do povo de Deus. Porque em Ezequiel 37, desde Ezequiel 37, nós aprendemos de que Deus é poderoso, para fazer com que ossos ressecados voltem a ter carne, voltem a ter tendões e receba novo espírito. Mas eu tenho algo para te dizer. Essa ressurreição é garantida e comprovada em Jesus Cristo de Nazaré. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Porque há uma esperança, uma certa esperança, uma certeza para aqueles que estão buscando santidade em Jesus e para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a oferta que o Deus de todo o universo tem para você. E se assim você quiser, você pode na sua casa falar com Deus e dizer, Deus, eu quero. Eu quero. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor nos abençoe e que tenhamos uma ótima semana nos preparando para cada dia com a vida com esse Deus. Amém? Grande abraço, até o próximo episódio. A gente vai continuar falando sobre Ezequiel 37 e que Deus te abençoe. Bendito é Jesus que vem em nome do Senhor.